São 9h09. Olha, o cearense Marcos Linhares está se preparando para uma nova jornada rumo à NASA, onde vai participar de estudos voltados para tecnologias exponenciais, inovações capazes de transformar realidades em escala global. O nosso convidado nesse sábado para uma conversa sobre o assunto. Bom dia para você, Marcos. Bom dia, Renato. Deixa eu só puxar seu microfonezinho para lá, para o pessoal ouvir essa voz bonita sua. Você é gravado em Startup, programa de singularidade, não é isso? É uma referência em inovação global. Como é que a sua formação influenciou para a sua trajetória até chegar a um projeto em parceria com a NASA? Eu sou cearense, então dei boa parte da minha vida aqui. Quando abri o vestibular para a Unicamp, aí eu fui para lá. Eu fiz graduação em engenharia de computação lá. E quando eu me formei, eu comecei a trabalhar nesse mundo de startups. E eu estava trabalhando num projeto de combate ao bullying na escola. Tinha desenvolvido um jogo, um aplicativo para ajudar a combater o violento. Muito bom do sinal, né? Sim, obrigado. E eu apliquei com esse projeto para a Singularity University, que é uma universidade que tem lá nos Estados Unidos, criado pelo Google e pela NASA, para resolver os grandes problemas da humanidade usando a tecnologia. Uhum. E foi a partir daí que começou esse meu caminho lá. Eu fiquei 2 meses estudando lá, parte dele era dentro do NASA Eles, então a base de pesquisa da NASA que tem lá no Vale do Silício. E o programa era muito caro, né? Então muita gente me ajudou, eu voltei com um senso de gratidão enorme. Aí eu pedi para mim, de que forma essas pessoas ajudaram amigos, ou você fez vaquinha, chegou a utilizar os mecanismos possíveis para isso? Sim, quando eu recebi a cartilha que tinha sido aprovada no programa deles, eu tinha 3 semanas para levantar um investimento de $30 mil. Uhum. E assim, não tinha nada quase. Aí eu vendi carro, fiz vaquinha, muita gente me ajudou, eu vendi a alma, assim, eu fiz o que fosse necessário. Você vendeu água? Vendeu a alma. Pensei que vendeu água, entendi. Vendeu a alma para exatamente... Mas o demonstrativo é de que você tem amigos e tem pessoas interessadas em cada vez mais colocar você para cima, para o alto. A NASA só vai para cima, Lola. E aí depois que eu voltei de lá, eu descobri que existia esse desafio, né, que é organizado pela NASA, e me convidaram para participar com palestras de algumas edições. Eu gostei muito e falei, nossa, aí nessa edição eu participei, logo depois agora eu vou trazer para a nossa cidade. O ouvinte que está nos acompanhando deve estar interessado. Ele vai virar cosmonauta, ele vai participar. Quais são realmente as expectativas com essa experiência? Como é que ela pode também impactar o futuro da ciência e da inovação aqui no Brasil? Pronto, esse desafio organizado pela NASA, ele ocorre em mais de 160 países. Na última edição foram mais de 90 mil participantes. Então, é uma competição que dura 2 dias, todos podem participar, todos podem, é totalmente gratuito, né? Não tem curso, a gente tem muita participação de criança. E esse time que ganhou, eles desenvolveram uma solução falando sobre o aquecimento climático. Então, e aí a gente está indo lá para a NASA representar o Brasil nessa conquista, né? Você é o único brasileiro? Teve outros 3 times também que ganharam. Eu organizo o desafio lá na região de Campinas e outras cidades do interior de São Paulo. Agora, o NASA International Space, que é o aplicativo Challenge, reúne pessoas do mundo todo, como você falou. E, nesse momento, qual é a preocupação dessas mentes, como a sua, em relação ao futuro deste planeta? Já que você falou da questão do aquecimento. O futuro do planeta, ele é bem certo, mas o que eu falo, né, para todos os nossos alunos é do nosso papel fundamental como cidadão global, de pensar, você começa local e você descobre que um problema, por exemplo, que existe aqui em Fortaleza, ele se expande para todo o Brasil e para o mundo. E a gente dá um exemplo só para ilustrar aqui, um exemplo aqui de Fortaleza, do Ceará. Ontem eu fui fazer uma gravação numa escola aqui em Fortaleza, e eles falaram que tinham cachorros de rua. Então, o que eles fizeram? Eles criaram pontos que eles colocavam ração lá e os cachorros iam à noite. Olha, uma solução simples como essa, ela pode ser facilmente multiplicada. Só que eu posso fazer uma pergunta? Você está aqui com isso. Pronto, deixa eu só perguntar aqui. Eu estou vendo aqui a Administração Nacional Aeronáutica, NASA. Claro que eu sei que a NASA é espaço. Você falou aí, olhando para cima. Quando você fala de NASA, eu imagino um planeta.
vocês, enquanto engenheiros espaciais, vocês pensam só da superfície para cima ou vocês já estudam alguma coisa para baixo? Vamos colocar o nível, que é o nível mais... O mar, ele é o nível mais baixo que tem. Exatamente aquele... Quando vocês vão falar, vocês falam a nível do mar. Mas tem alguma coisa pensando o planeta completo para baixo, nesses estudos que você faz? E esse desafio específico, que ele é da NASA, a NASA propõe uma série de desafios. Então, tem tantos desafios terrestres, né, para melhorar a qualidade de vida do planeta Terra, quanto no espaço. Então, varia bastante. Nesse caso específico dos oceanos, a gente também ganhou ano passado, a gente esteve lá na NASA, é a terceira vez que a gente recebe essa premiação. E o desafio do ano anterior que a gente ganhou foi falar sobre a importância dos oceanos. Então, a gente tem, por exemplo, desafios são para as crianças. Olha, eu quero falar sobre as missões espaciais. Você pode fazer um desenho? Aí é bem comum para crianças. A ideia é envolver o maior número de pessoas possíveis para que elas possam trabalhar em termos de café todo o nosso planeta. O seu foco é sempre um público infanto-juvenil, eu estou notando. É que a gente quer colocar cada vez mais pessoas. Ele não tem nenhuma restrição de idade. A gente tem desde crianças que participam, a gente tem um participante de 6 anos. Quem é o mais idoso lá? Você deve se lembrar. Quando a gente tem times de crianças, geralmente os pais gostam de participar. Então eles participam como pais. Mais de 6 anos. 6 anos. 6 anos. Hoje em dia, quem tem 6 anos sabe mais que quem tem 120, como eu. Que tipo de soluções já surgiram desses encontros e que estão hoje colocados na prática do dia a dia? Pronto. Um dos times que ganhou no ano passado foi um time de meninas, elas donzelas da missão espacial. Elas fizeram um jogo falando sobre a importância dos eclipses, né, para que as pessoas possam entender mais. O próprio Bernardo, que eu comentei, de 6 anos, ele montou com a sua família um sistema de alertas de defesa planetária. Caso caia, por exemplo, um meteoro e esteja se aproximando como um queimador de dinossauros, a gente fique sabendo e possa fazer alguma coisa a tempo. Foi uma turma de meninas que pensou. Esse primeiro que eu falei dos cometas foi um grupo inteiro de meninas. E esse outro ele passou com a gente no ano anterior. Eu fico imaginando a sala de aula, entre aspas, dessa gente que vem do mundo todo. É grande e a relação sua com essas pessoas? São mais de 90 mil participantes e isso ocorre durante um final de semana. Então, são 48 horas. E tudo pessoal, tem que ir para lá, não pode fazer online também? Por exemplo, a nossa região de Campinas teve 570 participantes, mas tinha gente do Brasil todo participando. E tem várias outras cidades, então são várias, por exemplo, a edição no Egito, no Cairo, ela é gigantesca também. A gente tem na Argentina, tem 160 países, né? Quase um planeta inteiro envolvido. Até onde é público e até onde é privado, todo esse projeto. Esse desafio específico, né? Ele é como se fosse uma parte de inovação da NASA e ela quer pegar muita opinião do público, sabe? Elas têm os próprios desafios e ela fala para o pessoal olha, vamos pensar junto nesses desafios? Então ele é totalmente aberto, totalmente gratuito. E eu pergunto, quem sai melhor desses desafios? Tem emprego garantido? Tem emprego garantido na NASA ou em outras unidades específicas a escala? A visibilidade é enorme. Para o time que ganhou no ano passado, eles receberam ou aumento, mudaram de emprego. Então, basicamente, os talentos já existiam. Já existe agora de serem absorvidos pela NASA. Esse não tem um vínculo específico, mas eles podem aplicar para outros programas da NASA lá. Tem uma escala de 0 a 10, onde é que o Brasil está, que você falou do Egito, falou do Cairo. Eu queria que você dissesse aí, nessa escala de 10 países, o Brasil está onde? O Brasil é um dos 5 países que mais enviam projetos para esse desafio da NASA. E o nosso Ceará? O Ceará só tem você, não é? O Ceará teve uma edição aqui, já teve outras edições. Ano passado eu sei que não teve, coincidiu com as eleições, mas tem outras cidades do Brasil também. Passa pelo ITA? Não, passa não. Como engenheiro e cientista, qual é a mensagem que você deixa para os jovens que estão nos acompanhando e que de repente se mostram interessados em participar dos próximos desafios? Sonhar grande começa com sonhar local. É entender que hoje a tecnologia ela pode ter um impacto exponencial e que cabe a nós ficar próximo de pessoas
que queiram fazer a diferença para usar essas ferramentas para impactar mais pessoas. Então, é basicamente olhar a nossa rede de apoio ou formar novas redes para que a gente possa trabalhar em desafios que afetam muito A a gente. sua startup já congrega pessoas assim também no público? Sim. O nosso trabalho é principalmente na parte de educação. Fazer essa formação, né, de como cidadão global para usar tecnologias para fazer o bem. A Então, base está lá em Campinas? a gente está em Campinas, mas é online. É basicamente o que a gente faz online. A gente tem alguns programas que a gente fez na Unicamp também. Eu sou formado lá. Mas basicamente hoje a gente vê uma tendência muito forte de inteligência artificial. A gente tem um foco muito grande também em inteligência. Deixa aí o seu contato para que pessoas interessadas possam também auxiliar. Claro. E pronto, a gente está indo para a NASA daqui a 2 semanas e não tem nenhuma ajuda de custo. Então, quem tiver que estiver ouvindo, estiver interessado, pode entrar em contato. Vou deixar meu Instagram é Marco Linhares, e o telefone é 19 DDD 99261 3082. Eu quero agradecer você madrugar aqui com a gente. Marcos Linhares, cientista e engenheiro, está dando um passo agora no desafio. Vou torcer para que o desafio e o seu trabalho, o trabalho da sua equipe, seja vitorioso. Obrigado.